E se eu te dissesse que existe um tipo de pessoa que os narcisistas, psicopatas e maquiavélicos evitam como uma praga mortal? Um ser humano tão perigoso para esses predadores emocionais que eles literalmente fogem quando sentem sua presença. Estamos falando do Heyoka Empata, uma força da natureza que Carl Jung intuía existir, mas nunca conseguiu nomear completamente. Enquanto a sociedade celebra carisma e charme superficial, ela ignora completamente que esses mesmos traços podem ser as armas mais letais de manipuladores que caminham entre nós. Se você continuar ignorando os sinais que seu inconsciente já captou sobre certas pessoas ao seu redor, pode estar alimentando exatamente aqueles que drenam sua energia vital até você se tornar uma casca vazia. O conhecimento que compartilho aqui deveria estar trancado nos arquivos mais profundos da psicologia analítica. Mas Jung sabia que um dia alguém precisaria revelar essa verdade perturbadora sobre a guerra invisível que acontece no reino das sombras humanas. Décadas estudando os padrões comportamentais mais obscuros da psique me trouxeram a uma conclusão assombrosa que vai contra tudo que você acredita sobre empatia e poder. Você já sentiu aquela sensação estranha de que alguém está sugando algo profundo de dentro de você, deixando um vazio inexplicável depois de cada conversa, mas não conseguiu identificar o que exatamente estava acontecendo com sua energia? Existe uma resposta para essa sensação, uma explicação que vai fazer todo o seu passado de relacionamentos tóxicos finalmente fazer sentido. Mas primeiro, preciso te fazer uma pergunta que vai ecoar em sua mente muito depois que este vídeo terminar. Por que alguns seres humanos parecem nascer com a capacidade de enxergar diretamente através das máscaras que outros usam para se esconder? A tríade sombria representa o lado mais predatório da natureza humana, uma combinação letal de narcisismo, psicopatia e maquiavelismo que Jung reconhecia como manifestações do que ele chamava de sombra coletiva. Esses indivíduos não são simplesmente pessoas difíceis ou complicadas. Eles são sistemas operacionais humanos, programados para extrair recursos emocionais, energéticos e materiais de outros seres humanos, funcionando como vampiros psíquicos que se alimentam da vitalidade alheia. O narcisista constrói uma realidade alternativa onde ele é o centro do universo, manipulando a percepção dos outros para manter essa ilusão grandiosa. Sua necessidade de adoração e validação constante transforma cada relacionamento em uma fonte de suprimento narcísico, onde o outro existe apenas para refletir de volta sua suposta grandeza. Jung entendia que por trás dessa máscara de superioridade vive uma criança ferida e aterrorizada. Mas essa compreensão não diminui o estrago que esses indivíduos causam em suas vítimas. O psicopata representa, talvez, a forma mais pura de predação emocional, um ser humano desprovido da capacidade fundamental de sentir culpa, remorso ou conexão emocional genuína com outros. Eles estudam comportamentos emocionais como um cientista estuda cobaias, aprendendo a imitar sentimentos que nunca experimentaram para manipular aqueles que ainda possuem coração funcionando. Sua frieza emocional é mascarada por um charme superficial devastadoramente eficaz, uma habilidade quase sobrenatural de identificar exatamente o que cada pessoa precisa ouvir. Jung via nesses indivíduos uma desconexão fundamental com o que chamava de inconsciente coletivo, como se fossem sistemas operando fora da rede emocional que conecta a humanidade. O maquiavélico completa essa tríade sinistra com sua obsessão pelo controle e manipulação estratégica. Enquanto o narcisista busca adoração e o psicopata busca estimulação, o maquiavélico busca poder sobre outros seres humanos.
Eles veem cada interação como um jogo de xadrez, onde manipular as peças humanas é não apenas aceitável, mas necessário para alcançar seus objetivos. Jung reconhecia nessa mentalidade uma perversão da função pensamento, onde a capacidade humana de planejar e estrategizar se torna completamente dissociada de considerações éticas ou emocionais. Quando esses três aspectos se combinam em uma única personalidade, surge algo que vai além de qualquer categoria diagnóstica convencional. Estamos falando de predadores emocionais altamente funcionais, capazes de destruir vidas inteiras, mantendo uma fachada de respeitabilidade social. Eles aprendem desde cedo a identificar pessoas empáticas, generosas e com alta capacidade de conexão emocional, reconhecendo nelas as fontes ideais de suprimento emocional. Como parasitas sofisticados, desenvolvem estratégias elaboradas para se aproximar, seduzir e eventualmente drenar essas pessoas até deixá-las questionando sua própria sanidade. Mas existe um tipo específico de pessoa que representa a criptonita absoluta para esses predadores. O Heyoka empata não é simplesmente alguém com alta sensibilidade emocional. É um fenômeno psicológico que Jung intuía, mas nunca conseguiu categorizar completamente. Um ser humano que funciona como um espelho distorcido da realidade, refletindo de volta para os outros exatamente aquilo que eles mais tentam esconder de si mesmos. A palavra Heyoka vem da tradição Lakota e se refere a um tipo de pessoa sagrada que age como um espelho sagrado, forçando a comunidade a enxergar suas próprias contradições e verdades desconfortáveis através de comportamentos aparentemente contraditórios ou provocativos. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O que torna o Heyoka empata tão letal para a tríade sombria é sua capacidade inata de penetrar diretamente através de todas as camadas de manipulação e chegar ao núcleo real da pessoa. Eles não se deixam enganar por charme superficial, não se impressionam com performances de vulnerabilidade fabricada, não caem em armadilhas emocionais cuidadosamente construídas. Pior ainda para os predadores emocionais, os Heyoka empatas frequentemente respondem à manipulação de formas completamente inesperadas, desestabilizando as estratégias cuidadosamente planejadas desses indivíduos. Jung compreendia que certos tipos de pessoas nascem com uma conexão mais direta com o inconsciente coletivo, uma espécie de antena psíquica que capta informações que estão além da percepção consciente normal. O Heyoka empata representa uma versão extrema dessa capacidade, funcionando como um detector de mentiras emocional impossível de enganar. Eles sentem a dissonância entre o que alguém diz e o que realmente sente com uma precisão que beira o sobrenatural. Essa habilidade não é desenvolvida através de treinamento ou estudo, é uma configuração neurológica e energética inata que os torna completamente incompatíveis com personalidades predatórias. Quando um narcisista se aproxima de um Heyoka empata, algo extraordinário acontece. O narcisista tenta executar suas estratégias habituais de sedução e manipulação, mas em vez de encontrar uma vítima receptiva, encontra alguém que parece enxergar diretamente através de sua performance, até chegarem à criança ferida e aterrorizada que se esconde por trás da máscara grandiosa. O Heyoka empata não reage com a admiração esperada, não oferece o suprimento narcísico necessário e, pior ainda, frequentemente espelha de volta para o narcisista exatamente aqueles aspectos de si mesmo que ele mais desesperadamente tenta manter ocultos. O resultado é uma experiência profundamente desestabilizadora para o narcisista. Pela primeira vez, ele se encontra diante de alguém que não apenas não é impressionado por sua performance, mas que parece capaz de ver diretamente através dela.
O Heyoka empata pode fazer comentários aparentemente inocentes que atingem o núcleo das inseguranças narcísicas com precisão cirúrgica. Ou pode simplesmente permanecer impassível diante de displays dramáticos que normalmente garantem atenção e validação. Essa falta de reação ou reação inesperada quebra o padrão que o narcisista aprendeu a esperar do mundo, criando uma sensação de vulnerabilidade que é absolutamente intolerável para sua estrutura psicológica. Para o psicopata, o Heyoka empata representa um tipo diferente de desafio. O psicopata confia em sua habilidade de ler e manipular respostas emocionais previsíveis, mas o Heyoka empata frequentemente responde de formas que estão completamente fora do script esperado. Quando um psicopata tenta usar charme superficial ou manipulação emocional, pode descobrir que o Heyoka empata simplesmente não responde aos gatilhos usuais, ou pior, responde de uma forma que expõe a artificialidade da performance. O psicopata se orgulha de sua capacidade de imitar emoções e criar conexões falsas, mas diante de um Heyoka empata, essa performance pode parecer grotescamente óbvia e ineficaz. O maquiavélico enfrenta talvez o maior desafio de todos quando se depara com um Heyoka empata. Toda sua estratégia se baseia na capacidade de prever e controlar as reações emocionais dos outros, mas o Heyoka empata é fundamentalmente imprevisível em suas respostas. Eles podem responder à manipulação com humor desconcertante, podem ignorar completamente tentativas de controle emocional, ou podem espelhar de volta para o maquiavélico exatamente as táticas que estão sendo usadas contra eles, mas de uma forma que expõe a natureza manipulativa do comportamento. Escreva: "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. Jung acreditava que certos indivíduos nascem com uma função psicológica que ele chamava de função transcendente. Uma capacidade de síntese que permite reconciliar opostos aparentemente irreconciliáveis na psique. O Heyoka empata parece possuir uma versão amplificada dessa função, permitindo-lhes funcionar como catalisadores para a integração da sombra em outras pessoas. Quando confrontados com personalidades da tríade sombria, essa função transcendente cria uma dinâmica onde as projeções e manipulações simplesmente não conseguem encontrar um lugar para se fixar. O que torna essa dinâmica ainda mais poderosa é que o Heyoka empata frequentemente não está sequer tentando conscientemente desestabilizar ou confrontar esses indivíduos. Eles simplesmente existem de uma forma autêntica, que expõe automaticamente a inautenticidade ao redor. É como se sua mera presença criasse um campo energético onde máscaras emocionais se tornam impossíveis de manter. Isso não significa que eles são confrontativos ou agressivos. Pelo contrário, podem ser extremamente gentis e compassivos, mas sua compaixão genuína só torna mais óbvia a artificialidade daqueles que tentam simular conexão emocional. A reação típica de membros da tríade sombria quando encontram um verdadeiro Heyoka empata é o que Jung chamaria de projeção massiva da sombra. Incapazes de manipular ou controlar essa pessoa, eles frequentemente a rotulam como louca, perigosa ou instável. Podem iniciar campanhas de difamação, tentar isolá-la socialmente ou simplesmente fugir da presença dela completamente. Essa reação violenta não é coincidência. É o sistema de defesa desses indivíduos reagindo a uma ameaça existencial fundamental à sua estrutura psicológica. O verdadeiro poder do Heyoka empata não reside em sua capacidade de detectar personalidades tóxicas, embora essa seja uma habilidade notável. O poder real está em sua capacidade de funcionar como um catalisador para a transformação psicológica, forçando outros indivíduos a confrontar aspectos de si mesmos que prefeririam manter ocultos.
Para pessoas genuinamente interessadas em crescimento e autoconhecimento, a presença de um Heyoka empata pode ser desconfortável, mas ultimamente libertadora. Para aqueles investidos em manter máscaras e manipular outros, essa mesma presença se torna insuportável. Jung entendia que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, requer o confronto honesto com nossa própria sombra. O Heyoka empata funciona como um facilitador involuntário desse processo, criando situações onde a sombra não pode mais se esconder. Para personalidades saudáveis, isso eventualmente leva à integração e crescimento. Para personalidades da tríade sombria, que construíram toda sua identidade sobre a negação e projeção de sua sombra, esse confronto forçado representa uma ameaça à própria estrutura de sua personalidade. A sociedade moderna, com sua ênfase em networking, charme superficial e autopromoção, frequentemente recompensa traços que são característicos da tríade sombria, enquanto marginaliza ou patologiza a autenticidade radical que caracteriza o Heyoka empata. Isso cria um ambiente onde predadores emocionais prosperam enquanto seus antídotos naturais são mal compreendidos ou rejeitados. Jung alertava sobre os perigos de uma sociedade que valoriza a persona sobre a autenticidade. E vivemos hoje as consequências dessa escolha coletiva. Declare eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Reconhecer um Heyoka empata verdadeiro requer compreender que eles não se encaixam em categorias convencionais de comportamento social. Eles podem ser simultaneamente extremamente sensíveis e surpreendentemente resistentes, profundamente compassivos, mas implacavelmente honestos, socialmente conscientes, mas completamente dispostos a quebrar normas sociais quando estas servem para manter ilusões prejudiciais. Sua autenticidade é tão radical que pode parecer performática para aqueles acostumados a interações sociais baseadas em papéis e expectativas. Talvez o aspecto mais perturbador dessa dinâmica seja como ela expõe a natureza verdadeira de muitos relacionamentos em nossa sociedade. Quando você compreende como a tríade sombria opera e como o Heyoka empata automaticamente neutraliza essas operações, você começou a enxergar padrões em seus próprios relacionamentos que podem ter permanecido ocultos por anos. Aquela pessoa que sempre te deixava exausto depois de conversas. Aquele indivíduo que parecia ter uma habilidade sobrenatural de fazer você se sentir culpado. Aquela situação onde você constantemente questionava sua própria percepção da realidade. Tudo isso pode finalmente fazer sentido através dessa lente. A verdade mais profunda que Jung intuía sobre essa dinâmica é que ela representa um mecanismo natural de proteção psicológica coletiva. O Heyoka empata não existe apenas para se proteger de predadores emocionais, mas para proteger toda a comunidade, funcionando como um sistema imunológico psíquico que identifica e neutraliza elementos tóxicos antes que possam causar danos generalizados. É por isso que culturas tradicionais frequentemente honravam esses indivíduos como figuras sagradas, reconhecendo seu papel essencial na manutenção da saúde psicológica coletiva. Em um mundo onde a manipulação emocional se tornou uma habilidade valorizada e onde a autenticidade é frequentemente punida, o Heyoka empata representa não apenas uma anomalia individual, mas um lembrete vivo de que existe outra forma de ser humano. Uma forma que não requer máscaras, que não se alimenta da energia alheia, que não precisa diminuir outros para se sentir maior. E talvez seja exatamente por isso que os membros da tríade sombria os temem tanto, porque sua mera existência prova que todo o sistema de predação emocional no qual eles baseiam sua identidade é completamente desnecessário e fundamentalmente patético. Essa compreensão se torna ainda mais perturbadora
Quando você percebe que a sociedade moderna não apenas tolera a tríade sombria, mas frequentemente a recompensa. Observe como muitos líderes corporativos, figuras políticas e influenciadores digitais exibem traços narcisistas flagrantes, como seus comportamentos manipulativos são aplaudidos como estratégias inteligentes, como sua falta de empatia é vista como força de vontade necessária para o sucesso. Jung sabia que essa inversão de valores não era acidental, mas sintoma de uma civilização que perdeu contato com sua própria alma coletiva. O rei Yoka Empata, por sua natureza essencial, não consegue participar desse jogo. Sua sensibilidade energética funciona como um detector de mentiras emocional permanentemente ligado. Ele sente a dissonância entre as palavras e a energia real de uma pessoa. Percebe quando alguém está performando bondade enquanto irradia malevolência. Identifica imediatamente quando está sendo testado ou manipulado. Essa capacidade não é uma escolha consciente que pode ser desligada. É uma característica neurológica e energética fundamental que molda toda a sua experiência de realidade. Escreva: Deus é fiel se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. E aqui reside uma crueldade particular da condição do rei Yoka Empata em nossa sociedade atual. Enquanto os narcisistas são celebrados por sua confiança aparente, os psicopatas admirados por sua frieza calculista e os maquiavélicos respeitados por sua astúcia política, o rei Yoka Empata é frequentemente rotulado como sensível demais, complicado demais, intenso demais. Sua incapacidade de tolerar falsidade é vista como inflexibilidade. Sua necessidade de autenticidade é interpretada como perfeccionismo. Sua sensibilidade energética é diminuída como fragilidade emocional. Jung compreendeu que essa dinâmica representa um dos maiores paradoxos da psique humana moderna. A própria qualidade que torna o rei Yoka Empata valioso para a saúde coletiva. Sua capacidade de espelhar verdades desconfortáveis e expor ilusões também o torna um alvo natural para aqueles que se beneficiam da manutenção dessas ilusões. É como se a sociedade precisasse deles, mas simultaneamente os rejeitasse, reconhecesse inconscientemente seu valor, mas conscientemente os punisse por possuir qualidades que desafiam o status quo emocional. Essa tensão se manifesta de formas particularmente cruéis nos relacionamentos íntimos. O rei Yoka Empata, com sua capacidade natural de ver através de máscaras emocionais, frequentemente atrai parceiros da tríade sombria como um ímã. Não porque procure conscientemente por essas dinâmicas, mas porque sua energia autêntica funciona como catnip para predadores emocionais que veem nele um desafio irresistível. É a presa perfeita, alguém com profundidade emocional real para ser drenada, mas também alguém cuja própria natureza representa uma ameaça constante à fantasia grandiosa do narcisista. O que torna essa dinâmica ainda mais perversa é que o rei Yoka Empata, em sua busca genuína por conexão autêntica, frequentemente interpreta inicialmente o interesse intenso do narcisista como profundidade emocional real. A fase de love bombing, aquele período inicial onde o narcisista inunda o alvo com atenção e adoração excessivas, pode parecer finalmente como o encontro de uma alma gêmea que consegue corresponder à intensidade emocional natural do rei Yoka. Mas é precisamente essa esperança, essa abertura vulnerável, que permite que o narcisista estabeleça suas garras psicológicas profundamente. Jung identificou que essa dinâmica representa uma das formas mais sofisticadas de violência psicológica existentes,
porque ela usa a própria capacidade de amor e empatia da vítima como arma contra ela. O Heyoka empata ao sentir a dor real por trás da máscara grandiosa do narcisista, frequentemente desenvolve uma compaixão genuína pelo agressor, tentando curar feridas que na verdade são instrumentos de manipulação. É como tentar nutrir um buraco negro emocional que nunca pode ser preenchido, apenas expandido. A fase de desvalorização que inevitavelmente segue é particularmente devastadora para o Heyoka empata, porque contradiz tudo que sua intuição energética lhe diz sobre a natureza humana. Sua capacidade natural de sentir a humanidade em outros é usada contra ele, criando uma dissonância cognitiva que pode levá-lo a questionar sua própria percepção da realidade. O gaslighting funciona de forma especialmente insidiosa, porque o Heyoka empata, acostumado a confiar em sua sensibilidade energética, de repente se encontra sendo constantemente informado de que suas percepções estão erradas. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora no primeiro comentário fixado e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Mas Jung também identificou que é precisamente nessa crise que reside o potencial de transformação mais profunda. O Heyoka empata, que consegue navegar através dessa tempestade psicológica e emergir com sua integridade intacta, desenvolve uma sabedoria e uma força que transcende qualquer coisa que os membros da Tríade Sombria possam compreender. Ele aprende a distinguir entre vulnerabilidade autêntica e manipulação emocional, entre necessidade genuína e demanda narcisística, entre amor real e projeção idealizada. Essa evolução não é apenas pessoal, mas arquetípica. Jung via o Heyoka empata como um portador do arquétipo do curador ferido, alguém cuja própria jornada através da dor e da traição emocional o capacita a oferecer cura genuína para outros que sofreram traumas similares. Mas essa cura não vem através da negação da ferida ou da tentativa de transcender a dor, mas através da integração total dessa experiência como parte de sua sabedoria essencial. É aqui que a verdadeira ameaça que o Heyoka empata representa para a Tríade Sombria se torna clara. Não é apenas que ele pode ver através de suas máscaras e resistir às suas manipulações, é que ele pode ensinar outros a fazer o mesmo. Sua própria jornada de cura se torna um farol para outros que estão presos em dinâmicas similares. Sua capacidade de manter compaixão sem se tornar um capacho oferece um modelo alternativo de como navegar relacionamentos complexos. O narcisista que encontra um Heyoka empata totalmente integrado se depara com algo que desafia toda a sua visão de mundo. Aqui está alguém que pode amá-lo genuinamente sem ser controlado por ele, que pode ver sua humanidade sem aceitar seu abuso, que pode oferecer compaixão sem se tornar uma fonte de suprimento narcisístico. É a pior pesadelo do narcisista materializado. Um espelho que reflete não apenas sua grandiosidade, mas também sua humanidade profundamente negada. Essa dinâmica revela por que Jung acreditava que o encontro entre essas duas forças, o Heyoka empata e a Tríade Sombria, representa mais do que apenas um conflito interpessoal. É um confronto entre duas filosofias fundamentalmente diferentes sobre o que significa ser humano, duas abordagens completamente opostas para navegar a complexidade emocional da existência. Uma baseada na autenticidade, vulnerabilidade e conexão genuína, a outra fundamentada na performance, controle e extração de recursos emocionais. E talvez seja por isso que essa batalha se torna tão visceral,
tão carregada de significado que transcende as personalidades individuais envolvidas. No fundo, é um confronto entre amor e medo, entre evolução e estagnação, entre a coragem de ser genuinamente vulnerável e a covardia de se esconder atrás de máscaras elaboradas. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Quando o Heyoka Empata alcança esse estágio de maturidade psicológica, algo extraordinário acontece no campo energético ao seu redor. Jung observou que indivíduos que integraram completamente suas sombras desenvolvem uma presença que ele chamou de luminosa, uma qualidade quase magnética que tanto atrai quanto perturba aqueles que ainda vivem fragmentados. Para o narcisista, essa presença representa uma ameaça existencial porque desafia o próprio fundamento de sua identidade construída. O narcisista construiu sua personalidade inteira sobre a premissa de que vulnerabilidade equivale à morte social. Cada interação é calculada para manter essa fachada impenetrável. Cada relacionamento é avaliado pelo potencial de fornecer admiração ou recursos. Mas quando se depara com alguém que abraçou completamente sua vulnerabilidade e transformou isso em força, toda essa estrutura começa a tremer. É como se o Heyoka Empata fosse uma prova viva de que existe outro caminho, uma forma de ser poderoso sem ser predatório. Jung escreveu sobre o conceito de individuação como o processo de se tornar quem realmente somos, não quem pensamos que deveríamos ser. O Heyoka Empata representa esse processo levado às suas últimas consequências. Ele não apenas aceita suas contradições internas, mas as transforma em ferramentas de cura. Sua capacidade de sentir profundamente sem se afogar em emoções, de amar incondicionalmente sem perder limites, de confrontar sem destruir, isso tudo nasce dessa integração profunda. Para o narcisista, testemunhar essa integração é como olhar para um espelho que reflete não apenas o que ele é, mas o que ele poderia ter sido. É uma lembrança constante de todas as escolhas que fez em direção ao isolamento emocional, de todas as vezes que escolheu o controle sobre a conexão genuína. E essa percepção, mesmo que inconsciente, gera uma fúria que vai muito além da simples irritação. É a fúria de alguém que vislumbra sua própria prisão emocional através dos olhos de alguém que encontrou liberdade. O Heyoka Empata maduro não precisa provar nada para ninguém. Essa ausência de necessidade de validação externa é talvez o que mais desconcerta o narcisista. Toda a estratégia narcisística se baseia na exploração da necessidade humana de aprovação e pertencimento. Mas como você manipula alguém que já encontrou essas coisas dentro de si mesmo? Como você controla alguém que não precisa de você para se sentir completo? Jung falava sobre a função transcendente da psique, essa capacidade misteriosa que temos de transformar conflitos internos em crescimento. O Heyoka Empata personifica essa função de forma quase artística. Cada ferida emocional se torna sabedoria, cada dor se transforma em compaixão expandida. Cada confronto com a própria sombra resulta em maior capacidade de amar. É um processo alquímico que o narcisista observa com uma mistura de fascínio e terror. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Essa transformação constante do Heyoka também explica por que ele se torna imprevisível para o narcisista. Estratégias que funcionaram com outras pessoas simplesmente não têm efeito. O love bombing inicial pode ser recebido com gratidão genuína, mas sem a dependência emocional que o narcisista espera criar. A fase de desvalorização pode ser enfrentada com limites firmes, mas sem a explosão dramática que alimentaria ainda mais o ciclo. O descarte final pode ser aceito com uma serenidade perturbadora, sem as súplicas desesperadas que confirmariam o poder narcisístico.
Jung observou que quando duas forças psicológicas opostas se encontram, o resultado não é necessariamente destruição, mas pode ser criação. No caso do encontro entre o Heyoka empata e a Tríade Sombria, essa criação assume a forma de revelação. A presença do Heyoka força o narcisista a confrontar aspectos de si mesmo que passou a vida inteira evitando. Não através de confronto direto, que apenas ativaria suas defesas, mas através da demonstração silenciosa de uma forma diferente de existir. Existe uma qualidade de espelho invertido nessa dinâmica. Onde o narcisista vê grandiosa, o Heyoka reflete humildade genuína. Onde há manipulação calculada, há espontaneidade autêntica. Onde existe exploração emocional, há generosidade sem expectativas. É como se cada característica narcisística encontrasse sua antítese perfeita, não como oposição combativa, mas como alternativa pacífica. Essa paz, paradoxalmente, é o que mais enfurece o narcisista. Jung escreveu sobre como a raiva muitas vezes mascara o medo, e no caso do narcisista confrontado com um Heyoka empata maduro, o medo é de dissolução. Não morte física, mas morte do ego construído, morte da identidade fabricada, morte da ilusão de controle que mantém sua psique fragmentada coesa. O Heyoka empata não precisa atacar ou se defender porque desenvolveu algo que Jung chamaria de continência emocional. Ele pode conter e transformar as projeções tóxicas que o narcisista lança, não as absorvendo como faria um empata comum, mas permitindo que elas se dissolvam na presença de sua estabilidade emocional. É como água extinguindo fogo, não por agressão, mas por natureza. Essa capacidade de não reagir emocionalmente às provocações narcisísticas, enquanto permanece completamente presente e atento, cria um campo energético que Jung descreveria como terapêutico. O próprio fato de estar na presença de alguém tão integrado começa a ativar processos de cura inconscientes, mesmo em personalidades resistentes como as da Tríade Sombria. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Mas talvez o aspecto mais perturbador para o narcisista seja perceber que o Heyoka empata o ama, genuinamente o ama, sem precisar dele. Esse amor incondicional que não busca reciprocidade nem teme abandono é algo completamente fora do mapa emocional narcisístico. É um tipo de amor que Jung associava aos estágios mais elevados do desenvolvimento humano. Um amor que não diminui o amante, mas o expande. Para alguém cuja experiência de amor sempre envolveu dinâmicas de poder, dependência e controle, esse amor livre se torna incompreensível e, portanto, ameaçador. É a prova viva de que existe uma forma de amar que não envolve subjugação ou exploração. Uma forma de se relacionar que enriquece ambas as partes sem diminuir nenhuma. O narcisista percebe instintivamente que na presença do Heyoka empata, suas máscaras se tornam transparentes, não porque estão sendo atacadas, mas porque estão sendo vistas com tanta clareza e compaixão que simplesmente perdem o poder de esconder. É como tentar manter uma mentira diante de alguém que já conhece a verdade, mas não tem interesse em humilhar ou punir, apenas em amar completamente. Essa dinâmica cria um paradoxo psicológico fascinante que Jung observava em seus pacientes mais complexos. O narcisista se encontra numa posição onde não pode usar suas estratégias habituais de manipulação, pois elas simplesmente não encontram terreno fértil no Heyoka empata. É como um vírus tentando infectar uma célula que possui imunidade natural. O narcisista pode tentar provocar ciúmes, mas encontra apenas serenidade. Pode tentar criar drama, mas encontra apenas paz.
Pode tentar manipular através da culpa, mas encontra apenas compreensão sem julgamento. Essa impossibilidade de exercer controle emocional gera uma frustração que vai além do consciente. Jung compreendia que para personalidades narcisísticas, a necessidade de controle não é apenas um traço comportamental, mas uma questão de sobrevivência psíquica. Quando essa necessidade é neutralizada não por resistência, mas por uma presença que simplesmente não pode ser controlada, o narcisista experimenta algo próximo ao pânico existencial. É confrontado com a realidade de que sua percepção de poder era, na verdade, uma ilusão mantida pela cooperação inconsciente de suas vítimas anteriores. O Heyoka empata representa uma forma de existir que desafia todos os axiomas pelos quais o narcisista construiu sua identidade. Se é possível ser amado sem performar, se é possível ter valor sem conquistar, se é possível existir sem dominar, então toda a estrutura de crenças narcisísticas se torna questionável. Essa possibilidade é tão ameaçadora que muitas vezes o narcisista prefere se afastar completamente do que enfrentar essa desconstrução de sua realidade. Escreva: "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. Mas existe um aspecto ainda mais profundo nessa interação que Jung exploraria através de sua compreensão dos arquétipos. O Heyoka empata funciona como um espelho arquetípico, refletindo não apenas o que o narcisista finge ser, mas o que ele realmente é por baixo de todas as camadas de proteção. Esse reflexo não vem acompanhado de crítica ou rejeição, mas de uma aceitação tão completa que torna impossível manter a farsa. Imagine a experiência psicológica de alguém que passou a vida inteira escondendo sua verdadeira natureza. De repente, se encontrar diante de alguém que vê através de todas as máscaras e ainda assim escolhe permanecer presente com amor. É simultaneamente o maior desejo e o maior terror do narcisista. O desejo de ser conhecido e amado pelo que realmente é, existe enterrado sob camadas de trauma e condicionamento. Mas a presença do Heyoka empata começa a despertar essa fome ancestral de conexão autêntica. Jung observava que nos momentos mais profundos de terapia, quando suas defesas começavam a se dissolver, os pacientes narcisísticos experimentavam uma vulnerabilidade tão intensa que chegava a ser fisicamente dolorosa. A proximidade emocional genuína ativava memórias de feridas primitivas, momentos na infância onde a vulnerabilidade resultou em abandono ou traição. O Heyoka empata inadvertidamente recria essas condições primordiais, oferecendo o que foi negado no passado, mas despertando simultaneamente o terror de que a história se repita. Essa tensão entre desejo e medo cria uma dinâmica interna no narcisista que Jung descreveria como uma constelação arquetípica ativada. É como se aspectos adormecidos da psique começassem a despertar, criando um conflito interno intenso entre a personalidade construída e a essência autêntica que foi abandonada há muito tempo. O Heyoka empata não está tentando criar essa crise. Simplesmente, sua presença natureza ativativa catalisa processos que já existiam em potencial. A sabedoria do Heyoka se manifesta em sua capacidade de permanecer estável durante essas tempestades emocionais alheias. Compreende intuitivamente que o caos que às vezes provoca no narcisista não é destrutivo, mas transformativo. É o caos necessário que precede a reorganização psíquica. Jung chamaria isso de processo de individuação forçado, onde aspectos reprimidos da personalidade começam a exigir reconhecimento e integração. Mas aqui surge outro elemento que torna essa dinâmica ainda mais complexa. O Heyoka empata não apenas vê através das máscaras narcisísticas, mas também percebe o potencial de cura e crescimento que existe por baixo de toda a disfunção.
Essa visão esperançosa não é baseada em ingenuidade, mas em uma compreensão profunda da natureza humana. Sabe que por baixo de cada narcisista existe uma pessoa que um dia foi profundamente ferida e desenvolveu essas defesas como forma de sobrevivência. Não carregue mais esse fardo nem por mais um dia. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E aprenda como aplicar essas lições hoje, na prática. Atenção! O estoque é limitado e está acabando. O link está fixado no primeiro comentário fixado. Clique agora e comece a recuperar sua paz e sua confiança. Essa percepção cria uma resposta empática que vai além da compaixão comum. É uma forma de amor que Jung associava ao conceito de ágape, um amor incondicional que não depende das ações ou características do outro. Para o narcisista, acostumado a relações baseadas em performance e reciprocidade, esse tipo de amor é incompreensível e perturbador. Questiona todos os seus pressupostos sobre como os relacionamentos funcionam. A presença do Heyoka também ativa no narcisista uma consciência dolorosa sobre o tempo perdido, mantendo máscaras, em vez de desenvolvendo conexões autênticas. Há uma percepção súbita de quantas oportunidades de intimidade real foram sacrificadas em favor da manutenção da imagem narcisística. Essa consciência traz consigo uma melancolia profunda que Jung reconheceria como um passo necessário no processo de cura. O que torna essa interação particularmente desafiadora para o narcisista é que o Heyoka empata não oferece recompensas pelos comportamentos manipulativos, mas também não os pune. Existe uma neutralidade amorosa que desarma completamente as estratégias relacionais narcisísticas. É como um jogo onde as regras que sempre funcionaram, de repente não se aplicam mais. Essa desorientação força o narcisista a questionar não apenas suas táticas, mas toda a sua compreensão sobre como as pessoas se relacionam. Jung observava que, quando confrontados com amor incondicional genuíno, seus pacientes narcisísticos frequentemente experimentavam o que ele chamava de morte do ego. Não uma morte literal, mas uma dissolução das estruturas defensivas que haviam se tornado sua identidade. Esse processo, embora necessário para a cura, é experimentado como uma ameaça existencial. O Heyoka empata inadvertidamente facilita esse processo simplesmente sendo quem é. A capacidade do Heyoka de permanecer centrado enquanto testemunha a tempestade emocional do narcisista oferece algo que talvez nunca tenha sido experimentado antes: presença estável durante vulnerabilidade. Para alguém cujas experiências de vulnerabilidade no passado resultaram em abandono ou abuso, essa presença constante começa a reprogramar associações neurológicas profundas. Lentamente, a vulnerabilidade começa a ser associada com segurança em vez de perigo. Mas talvez o aspecto mais transformador dessa dinâmica seja que o Heyoka empata não tenta salvar o narcisista. Não há agenda de mudança, não há pressão para crescimento, não há expectativas de reciprocidade emocional. Existe apenas presença amorosa consistente. Essa ausência de agenda é precisamente o que torna a influência do Heyoka tão poderosa. O amor oferecido é totalmente livre, sem condições ou expectativas, e essa liberdade, paradoxalmente, cria o espaço seguro necessário para a transformação genuína. Escreva: Deus é fiel se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Jung compreendia que a cura verdadeira nunca acontece através da força ou da manipulação, mas através do que ele denominava de função transcendente, aquele espaço mágico onde opostos se encontram e criam algo completamente novo.
O encontro entre o Heyoka empata e a personalidade narcisística representa exatamente essa função em ação. É um laboratório vivo, onde a rigidez encontra a fluidez, onde o medo encontra o amor, onde a máscara encontra a autenticidade. O que torna esse encontro particularmente devastador para as estruturas narcisísticas é que o Heyoka opera numa frequência completamente diferente. Enquanto o narcisista vive no reino das aparências, das hierarquias sociais e da validação externa, o Heyoka habita um território onde essas construções simplesmente não existem. É como se fossem duas espécies diferentes tentando se comunicar, mas apenas uma delas consegue perceber a verdadeira natureza do jogo que está sendo jogado. Jung observava frequentemente em seus estudos que os narcisistas desenvolvem uma habilidade sobrenatural para detectar inseguranças alheias. Eles se tornam predadores emocionais altamente especializados, capazes de identificar e explorar vulnerabilidades com precisão cirúrgica. Mas o Heyoka empata apresenta um enigma perturbador. Suas vulnerabilidades estão completamente expostas, visíveis, até mesmo celebradas, mas de alguma forma não podem ser weaponizadas. Isso acontece porque o Heyoka não vê suas vulnerabilidades como fraquezas a serem escondidas, mas como portais para a conexão genuína. Eles não sentem vergonha de suas imperfeições porque compreendem intuitivamente que a perfeição é uma ilusão que nos separa da experiência humana autêntica. Essa atitude desorienta profundamente o narcisista, que construiu toda a sua identidade em torno da negação de qualquer imperfeição. A reação inicial do narcisista ao encontrar um Heyoka é frequentemente de incredulidade, seguida por uma curiosidade quase obsessiva. Como alguém pode ser tão aberto, tão genuíno, tão desprotegido, e ainda assim irradiar uma força interior tão palpável? Essa contradição aparente desafia tudo que o narcisista acredita sobre poder, proteção e sobrevivência social. O Heyoka não apenas tolera a intensidade emocional do narcisista, mas a recebe com uma curiosidade compassiva que é simultaneamente desconcertante e curativa. Onde outros recuariam ou atacariam de volta, o Heyoka permanece presente, não como um mártir ou um santo, mas como alguém que genuinamente compreende que por trás de toda a agressão existe uma ferida não curada clamando por reconhecimento. Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Jung descobriu, através de décadas de trabalho clínico, que o narcisismo é fundamentalmente uma estratégia de sobrevivência que se cristalizou numa identidade. A criança que um dia precisou se tornar especial, superior ou invulnerável para sobreviver emocionalmente, nunca aprendeu que era seguro simplesmente ser humana. O Heyoka empata, através de sua presença desarmada, oferece a primeira experiência segura de humanidade compartilhada que essa pessoa pode ter encontrado desde a infância. O processo de desmontagem dessas defesas raramente é linear ou gentil. O narcisista frequentemente escalará seus comportamentos manipulativos quando confrontado com o amor incondicional do Heyoka. É como se a mente narcisística dissesse: isso não pode ser real. Preciso encontrar o limite, o ponto onde esse amor se transformará em rejeição, onde essa aceitação revelará suas condições ocultas. Essa escalação pode se manifestar através de provocações cada vez mais extremas, testando constantemente os limites da paciência e aceitação do Heyoka. Mas aqui reside outro paradoxo perturbador. O Heyoka não tem limites, no sentido tradicional, porque não está tentando controlar ou mudar o comportamento do outro. Eles simplesmente respondem com honestidade emocional ao que está sendo apresentado. Jung percebia que essa capacidade do Heyoka de ver através das manifestações superficiais, direto ao núcleo ferido, é simultaneamente um dom
e uma responsabilidade tremenda. Eles carregam a habilidade de testemunhar a verdade essencial de uma pessoa, mesmo quando essa pessoa está fazendo tudo para escondê-la ou distorcê-la. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. O impacto neurológico dessa experiência no narcisista é profundo. Circuitos cerebrais que foram condicionados a esperar rejeição, punição ou abandono quando a máscara falha, começam a experimentar algo completamente diferente. A vulnerabilidade, que por décadas foi associada com perigo e dor, começa lentamente a ser reassociada com segurança e aceitação. Essa reprogramação neurológica não acontece da noite para o dia. Jung observava que seus pacientes narcisísticos frequentemente passavam por períodos de intensa confusão e até mesmo pânico quando suas estratégias defensivas habituais paravam de funcionar. É como se todo o sistema operacional emocional precisasse ser atualizado. E durante esse processo de atualização, a pessoa pode se sentir completamente perdida. O Heyoka empata, através de sua presença consistente durante esses períodos caóticos, oferece uma âncora de estabilidade que permite que essa transformação aconteça sem que a pessoa se desintegre completamente. Eles se tornam uma espécie de útero emocional, onde uma nova forma de ser pode gestar e eventualmente nascer. Jung compreendia que essa percepção frequentemente precipita o que ele chamava de noite escura da alma na jornada de individuação. É um período onde a pessoa deve confrontar não apenas quem ela realmente é por baixo de todas as defesas, mas também lamentar quem ela nunca teve permissão para ser. É um luto profundo por uma infância perdida, por décadas de conexões superficiais, por uma vida vivida em performance constante. Escreva Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. O Heyoka empata não tenta acelerar ou suavizar esse processo. Eles simplesmente permanecem presentes através dele, oferecendo testemunho compassivo para toda a gama de emoções que emergem quando alguém finalmente se permite sentir décadas de sentimentos reprimidos. Essa presença constante durante o caos interno é talvez o presente mais precioso que pode ser oferecido a alguém que nunca teve permissão para ser genuinamente humano. O que emerge desta compreensão é uma verdade que ressoa através dos séculos, desde que Jung primeiro mapeou os territórios sombrios da psique humana. O encontro entre o Heyoka empata e a tríade sombria não é meramente um confronto entre personalidades opostas, mas sim um momento de revelação cósmica onde a ilusão encontra a realidade, onde a performance encontra a autenticidade, onde o medo de ser descoberto encontra a aceitação incondicional do que sempre esteve lá. Jung nos ensinou que toda neurose é uma evitação criativa da dor legítima. A tríade sombria representa o ápice dessa evitação. Uma arquitetura psicológica inteira, construída para nunca ter que sentir a vulnerabilidade original que todos carregamos. Mas o Heyoka não permite essa fuga. Sua própria existência é um convite constante para retornar à ferida original, não para reabri-la cruelmente, mas para finalmente permitir que ela seja vista, sentida e integrada. Esta é talvez a diferença mais crucial entre o Heyoka empata e outros tipos de personalidades empáticas. Onde muitos sentiriam a compulsão de tentar consertar, curar ou resolver o sofrimento que estão testemunhando, o Heyoka entende que sua função não é eliminar a dor, mas sim criar um espaço seguro onde ela possa ser completamente experienciada. Eles sabem que certas feridas só podem ser curadas sendo inteiramente sentidas, não evitadas ou medicadas ou distraídas. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Jung frequentemente falava sobre a importância dos opostos na psique humana. Luz e sombra, consciente e inconsciente, persona e self verdadeiro.
O encontro entre Heyoka e Tríade Sombria representa uma dessas danças primordiais entre opostos, onde cada parte contém elementos da outra e onde a resolução não vem através da vitória de um lado, mas através da integração de ambos. O Heyoka carrega dentro de si a capacidade tanto para a compaixão ilimitada quanto para a honestidade brutal. Eles podem amar incondicionalmente e, simultaneamente, recusar-se a participar de ilusões que mantêm alguém preso em padrões destrutivos. Esta combinação de ternura e firmeza é exatamente o que a Tríade Sombria tanto precisa quanto teme mais profundamente. Da mesma forma, mesmo nas manifestações mais extremas da Tríade Sombria, existe uma centelha de humanidade genuína enterrada sob camadas de defesa e trauma. O Heyoka não é ingênuo sobre a realidade das feridas que essas personalidades podem infligir, mas também não desiste da possibilidade de que a transformação seja possível. Eles mantêm espaço para ambas as verdades simultaneamente. Essa capacidade de conter contradições, sem tentar resolvê-las prematuramente, é outra marca registrada da sabedoria do Heyoka. Eles entendem que a psique humana é vasta o suficiente para conter múltiplas verdades aparentemente conflitantes e que forçar uma resolução antes que ela emerja naturalmente frequentemente resulta em soluções superficiais que não duram. O processo de individuação que Jung descreveu não é linear nem previsível. É mais como uma espiral, onde os mesmos temas e feridas aparecem repetidamente em níveis cada vez mais profundos de compreensão e integração. O Heyoka empata parece intuitivamente sintonizado com esses ritmos espirais, nunca tentando forçar alguém a mover-se mais rapidamente do que sua psique está preparada para ir. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Existe também uma qualidade atemporal nessas interações, quando a autenticidade genuína encontra performance habitual, algo fora do tempo comum é ativado. Jung chamaria isso de entrada no tempo mítico, onde arquétipos antigos são constelados e dramas primordiais são representados através de personalidades contemporâneas. O Heyoka e a Tríade Sombria tornam-se veículos para forças muito maiores do que suas identidades individuais. Isso não diminui a realidade muito concreta e pessoal do sofrimento e transformação que ocorre nesses encontros. Pelo contrário, adiciona uma dimensão de significado que pode ajudar ambas as partes a suportar a intensidade do que está sendo vivenciado. Saber que seu processo individual está conectado a padrões universais de crescimento e despertar pode fornecer força quando a jornada se torna mais difícil do que parecia suportável. E talvez seja precisamente essa combinação de sabedoria profunda e humildade genuína que cria o ambiente onde a verdadeira cura se torna possível. Não através de técnicas ou metodologias, mas através da presença de alguém que incorpora a possibilidade de ser simultaneamente completamente humano e completamente consciente. Agora, você compreende por que essa dinâmica assombra aqueles que construíram suas vidas em torno de máscaras e manipulação. Se você reconheceu aspectos de si mesmo nas descrições da Tríade Sombria, saiba que reconhecimento é o primeiro passo em direção à liberdade. Se você se identificou com o papel do Heyoka, lembre-se de que essa é tanto uma dádiva quanto uma responsabilidade sagrada. Declare eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Independentemente de onde você se encontre nesse espectro, a jornada de individuação está disponível para todos nós. Jung nos mostrou que não há ferida profunda demais para a cura, não há padrão rígido demais para a transformação, não há alma perdida demais para a redenção,
Deixe essas palavras plantarem sementes em sua consciência. Permita que elas perturbem sua zona de conforto apenas o suficiente para que algo novo possa começar a emergir.